Alô, meus amigos, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas a vocês por gravar o vídeo agora e não ter postado esse vídeo às 21 horas e 30 minutos, conforme eu havia prometido, havia divulgado no vídeo propaganda, né, do nosso episódio de hoje da série Filosofia e Religião. E eu vou me justificar aqui, pois foi pelo fato de que, na preocupação de preparar um material de conteúdo com um bom conteúdo, né, eu acabei perdendo então o horário para poder postar o material para vocês, porque a meta era, a perspectiva, aliás, ou a previsão, usando melhor a palavra, era gravar pela manhã e postar justamente a partir do horário que eu havia prometido. Mas estou gravando agora o vídeo, né? Porque eu terminei de montar o slide, né? E a minha pesquisa ela costuma ser não muito rápida, porque eu leio o material, faço esboços mentais, aí depois eu organizo os tópicos onde vai encaixar cada autor que eu pesquisei, para então, por fim, eu lançar isso digitado em PowerPoint, Word ou qualquer outro programa que eu use para apresentações, né? Mas, então, eu deixo aqui essa justificativa. Espero que esse material possa ser edificante para você, esclarecedor em alguns pontos, né? E você tem a oportunidade de deixar os seus comentários lá no Facebook, lá no Instagram e no nosso canal no YouTube. E aproveite para deixar o seu joinha, né, para se inscrever no canal no YouTube, para curtir o canal, a nossa página no Facebook e também nos seguir no Instagram. E também nós temos o Telegram, você pode nos seguir lá também, tá? E aí no Facebook, Instagram e YouTube você pode deixar os seus comentários, que eu lerei e responderei em seguida a esses comentários. Se bem que eu estou devendo ainda um breve vídeo fazendo algumas considerações em relação a um comentário muito importante que o meu amigo Walter Gomide deixou lá no primeiro episódio da nossa série, né? Então eu prometo fazer juntamente com esse também comentar sobre a observação que ele colocou muito bem lá no nosso vídeo. Mas espero que vocês gostem, né, do que apresentarei hoje. A nossa temática nesse segundo episódio da nossa série, né, de vídeos é justamente sobre a religião e o Estado laico, e espero que isso seja então edificante para você, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Eu já pedi desculpas, né? Deixe o seu like, inscreva-se no YouTube, curta no Facebook e nos siga no Instagram, beleza? Então vamos lá para a nossa abertura. E aí então, para o tema de hoje, o nosso segundo episódio da primeira temporada da nossa série Filosofia e Religião. Então vamos lá. Muito bem, então conforme eu havia já prometido nas divulgações em vídeo, a temática que trabalharemos hoje é justamente sobre a religião e o Estado laico, tá? É o tema do nosso episódio 2, né, da nossa série Filosofia e Religião. Lembrando que esse é o segundo episódio dessa primeira temporada da nossa série, tá? A meta é justamente fazer pelo menos 5 temporadas e lançar um episódio a cada mês, tá? Então, cada temporada eu faço aí a previsão de 10 episódios cada temporada. Então, 5 temporadas, um total de 50 episódios a princípio. Então, dá para trabalhar, apresentar bastante coisas muito interessantes. E o objetivo desses episódios é justamente apresentar a vocês, compartilhar, como eu costumo fazer na página no Pensador Solitário, tudo aquilo que eu apreendo, né, tudo aquilo que eu estudo e pesquiso, e compartilhar algumas coisas com vocês. E
no futuro, se assim for possível, né, se Deus permitir, escrever uma obra, né, publicar uma obra fruto dessa série que eu estou aqui fazendo com vocês por vídeo, tá legal? Então vamos lá. O tema de hoje é a religião e o Estado laico, conforme você pode ver aí no vídeo, tá? Mas antes de nós tratarmos sobre o que é o Estado laico, porque nós vemos muitas pessoas falando assim, olha, o Brasil é um Estado laico, né? Então não é bom ter símbolos religiosos nos locais públicos, nas repartições públicas, não é legal a religião estar presente nas escolas públicas, já que o Brasil é o Estado laico e assim por diante, outras considerações e observações que são de caráter comum e que são vistas aí, apresentadas por algumas pessoas, né? Mas nós precisamos entender esse conceito de laicismo, né? Precisamos entender de forma breve, é o objetivo que nós trataremos aqui, esse conceito de Estado laico. Mas antes de nós entendermos de forma breve esse conceito de Estado laico, eu quero apresentar dois conceitos que são constitutivos importantes desse conceito de Estado laico e necessários para que nós entendamos melhor sobre a temática de hoje. Então vamos lá. O primeiro deles é uma breve compreensão sobre a questão da liberdade. Então vamos compreender de forma breve um pouco o que seria a questão da liberdade, ou o que é a liberdade, né? Nós entendemos de forma geral que a liberdade tem a ver com o direito de ir e vir, né? Então eu vou e venho para onde quiser. Mas vejamos aqui como que a filosofia nos dá então esse conceito de liberdade. Hobbes, em Leviatã, ele fala que a liberdade é a ausência de impedimentos externos que tiram parte do poder de fazer o que quer. Tais impedimentos jamais devem servir de obstáculo para o uso do poder conforme o seu julgamento e a razão ditarem. Ora, esse é o pensamento de Hobbes em relação à questão da liberdade. Então, liberdade é justamente a ausência de impedimentos externos que tiram parte do poder de fazer o que quer, né? John Stuart Mill, que trabalha na obra sobre liberdade, ele afirma que a liberdade de consciência é um direito irrevogável. Então, o ente humano, por essa liberdade irrevogável de consciência, ele tem o direito, ele é livre para exercer a sua religião, sendo absurdo alguém ter que prestar contas por sua crença religiosa. Segundo Mill, a única situação em que é necessário a intervenção do Estado é quando há a transgressão da liberdade e o bem comum, então, é ameaçado, né? E aí vai lembrar que John Stuart Mill, ele trabalha na perspectiva utilitarista, que tem a ver com a maximização da felicidade. Ou seja, maximiza-se a felicidade, evitando-se, então, a dor, a desarmonia e assim por diante. John Rawls, que que é influenciado por Mill, ele segue, né, em sua obra A Teoria da Justiça, ele fala que a liberdade de consciência é limitada pelo interesse comum na ordem e segurança pública. Então há uma liberdade, né? Eles não negam que há uma liberdade, tanto John Stuart Mill quanto John Rawls, mas eles falam que essa liberdade ela é limitada pelo interesse comum, tá? Na perspectiva de buscar a ordem e a segurança pública, de buscar a questão da harmonia, certo? Aí eu peguei também o conceito aqui de liberdade em Heidegger, né? A GA9 significa as famosas obras completas que Heidegger escreveu, e essa obra é justamente de volume 9, chamada Marcas do Caminho, tá? Tem nas referências bibliográficas que vocês verão mais adiante. Então, o que o Heidegger ele pensa? Ele fala que liberdade é a abertura em que o ente humano se desvela ou revela-se a si mesmo se revela, né? Desvela a si mesmo, de revelar-se
mesmo diante das possibilidades, comportando-se de modo próprio ou impróprio. Isto é, quando eu exerço a minha religião, né, e quando eu vou até a igreja, eu estou então usando dessa abertura para desvelar a mim mesmo como um ente religioso. E aí, por exemplo, digamos que eu decida mudar de religião. Então eu não vou ser mais cristão, eu vou ser agora Hare Krishna, por exemplo, né? Então, ou seja, a partir do momento que eu faço, assim que eu faço essa escolha, né? Então eu tenho a abertura para revelar a mim mesmo, né, diante das possibilidades que estão diante de mim, e aí eu me comporto de maneira própria e imprópria. Próprio, eu sou eu mesmo, ou impróprio, eu vou agir como todo mundo age, como todo mundo pensa, como todo mundo fala e como todo mundo age, como todo mundo pensa e como todo mundo fala, tá? Então, liberdade para Heidegger justamente significa abertura. Abertura em que o ser humano revela-se quem ele é diante da possibilidade. E aí ele tem as escolhas para se autoafirmar, ou seja, tem as possibilidades de escolher para se autoafirmar, e ele pode escolher se autoafirmar de forma própria, sendo ele mesmo, ou sendo como todo mundo é, né? Ou fazendo o que todo mundo faz, pensa e diz, tá ok? E aí então nós podemos resumir aqui nessa breve compreensão de liberdade, que liberdade ou abertura é um constitutivo do ente humano que desvela a si mesmo diante das possibilidades, comportando-se de modo próprio e impróprio, sem impedimentos e de forma equilibrada. E aí o equilíbrio entre liberdade e segurança, tá? Então vale lembrar que a importância desse equilíbrio, liberdade e segurança. Por quê? Liberdade em excesso gera temerariedade. Segurança em excesso, você se torna um escravo, tá? Então, ou seja, tem que haver o equilíbrio. É importante termos a liberdade, mas é importante termos também a segurança. É claro que uma coisa não pode prevalecer a outra, infelizmente, como aconteceu aí diante dessa situação pandêmica que vivemos aí do coronavírus, né? Em que por causa desse excesso de desejo de segurança, então muitas pessoas permitiram que sua liberdade então fosse cerceada, né? Mas, fechando esse parêntese, nós podemos entender então que liberdade é isso, ou abertura, né? Liberdade ou abertura é esse constitutivo do ente humano que desvela a si mesmo, ou seja, que revela a si próprio diante das possibilidades, comportando-se de modo próprio e impróprio e sem impedimentos e de maneira equilibrada, tá? Como que é isso? Um exemplo é eu converter-me ao islamismo, né? Então, ou seja, eu não tenho nenhum impedimento para poder mudar de religião e eu faço isso diante da possibilidade que me apresenta e eu me revelo como um ente religioso, antes protestante, agora um muçulmano, por exemplo, né? E aí sempre tendo essa questão do equilíbrio, liberdade e segurança, tá? Só vai lembrar que esse conceito que eu apresentei para vocês, esse breve conceito, ou essa breve compreensão de liberdade, ela pode sofrer mudanças, tá? Que nem eu disse no vídeo anterior. Por quê? Porque essa pesquisa eu estou começando agora. Esse é o segundo vídeo da nossa primeira temporada da série. Então, à medida que eu vou estudando, eu vou amadurecendo, e esses conceitos também eles vão amadurecendo e sendo reafirmados ou reformulados, tá ok? Então, continuemos aí o nosso caminhar. Então, nós vimos um pouco sobre a questão da liberdade, tá? E vale lembrar que a liberdade, ela é um conceito que foi trabalhado de forma mais concisa com o cristianismo, tá? Então, por exemplo, a gente vê lá nos evangelhos que Jesus fala que ele veio a este mundo para libertar as pessoas do cativeiro.
né? Ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o cristianismo traz uma ênfase muito importante em relação ao conceito de liberdade. E o mais interessante é que esse conceito no cristianismo, ele passa por uma reformulação. Então, o que é liberdade no cristianismo? Ora, liberdade no cristianismo é eu ter a abertura para poder me comportar de forma própria, sem impedimentos e de forma equilibrada. Isto é, como que eu me comporto de maneira própria? Quando eu, diante das possibilidades que me são apresentadas, eu resolvo abandonar o meu destino nas mãos de Cristo, tá? Então, a liberdade é um conceito antigo, de fato, mas o cristianismo fez uma reformulação nesse conceito significativo, em que nós percebemos a forma como o cristianismo trabalhou esse ponto, né? Justamente mostrando que a liberdade do cristão, ela é uma liberdade em que há o equilíbrio entre se autoafirmar e a questão da segurança, tá? Então, só para vocês terem uma base aí dessa breve compreensão do que é então a liberdade, né? E é um conceito importante justamente para tratarmos do Estado laico. Então, continuemos aí. Então, vejamos aqui um gráfico para nós entendermos melhor aquilo que eu disse, né? Então, ou seja, na perspectiva religiosa, nós podemos então compreender a liberdade da seguinte forma: eu, o ente humano, tenho a abertura para revelar-me como um ente religioso ou não, de forma equilibrada, no equilíbrio entre liberdade e segurança, tá? E aí, eu repito, esse conceito de liberdade, ele é revisado e reformulado no cristianismo, tá? Em que o ente humano, ele é liberto para submeter-se ao senhorio de Cristo. Então, ou seja, a liberdade que o homem recebe é para abandonar o seu destino nas mãos de Cristo, tá? Então, ou seja, diante da abertura para as possibilidades, o que Cristo requer do ente humano é que ele propriamente se comporte abandonando o seu destino em suas mãos, ou seja, nas mãos de Cristo como seu Salvador, tá? Então, esse aqui é uma pequena imagem para compreender então esse conceito de liberdade na perspectiva religiosa que eu procurei apresentar para vocês, né? O ente humano, a abertura, eu me revelo como ente religioso ou não, de forma equilibrada, a liberdade e segurança. Ora, isso na perspectiva do cristão, eu como ente humano tenho a abertura para as possibilidades, revelo-me como um ente religioso de forma equilibrada, pois eu tenho a abertura para entregar o meu destino nas mãos de Cristo, e por isso então essa abertura é para que eu me comporte de modo próprio, abandonando o meu destino nas mãos de Jesus Cristo, ok? Então continuemos aí. Assim como nós vimos a questão da liberdade, um outro conceito importante que devemos olhar é justamente o conceito da tolerância, né? Ou uma breve compreensão do que seja o termo tolerância, tá? Vai lembrar que o que eu estou apresentando para vocês aqui não é exaustivo, tá? Mas é um breve conceito tanto de liberdade quanto de tolerância, como também do Estado laico, tá? Até pelo fato de que o nosso objetivo aqui não é ultrapassar 1 hora de vídeo, para que não fique então cansativo, tá joia? Então vamos lá. Então a gente viu o conceito de liberdade, que é justamente vamos voltar lá, que é justamente a abertura para eu revelar-me como um ente religioso ou não, de forma equilibrada, nesse equilíbrio entre liberdade e segurança, tá joia? Então um ateu, por exemplo, ele pode
como ente humano, ter a abertura para se revelar como ateu, né? O cristão para se revelar como cristão, o muçulmano para se revelar como muçulmano. Lembrando que no cristianismo esse conceito de liberdade ele sofre por uma renovação, ou seja, o ente humano tem a abertura para submeter o seu destino nas mãos do Salvador, né? E aí aquele que quiser perder a sua vida, achá-la, e aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Isso é, ou seja, eu abandono meu destino nas mãos do Cristo, né? Então, espero que tenha ficado claro isso para nós, para vocês. Passemos então para a questão da tolerância, né? Bom, o que é tolerância? Então vejamos lá. Forst, no material platosstanford.edu, ele coloca 4 conceitos importantes sobre a questão da tolerância. O primeiro deles é a permissão, um aspecto vertical, sujeito-objeto da tolerância, ou seja, a autoridade para as minorias, né? A coexistência, aí um aspecto horizontal entre grupos de igual poder. Então, ou seja, o cristianismo coexiste com o islamismo. Então, tolerância nesse sentido. O terceiro conceito, o mais usual, é o respeito em um senso recíproco, operando na distinção entre a esfera particular e pública, né? E aí você tem, então, daí o conceito da distinção entre Estado e religião, entre o que é privado e o que é de caráter público, tá? E por fim, a consideração: todas as crenças são eficazmente válidas e apontam caminhos que atendem boas razões, tá? Se eu não me engano, acho que eu não coloquei isso aqui nas referências, tá? Até eu vou dar uma arrumada lá depois, agora não. Mas você pode tirar por aqui, você pode pegar esse link, esse é o link mesmo, do material de Forst, né? E você pode acessar lá no site. Agora que eu me lembrei aqui que eu acabei esquecendo de colocar o Forst nas referências bibliográficas, tá? E eu explico por quê. Porque na verdade eu selecionei 26 bibliografias para trabalhar com vocês, mas eu acabei usando todas, tá? Então, algumas foram preteridas, mas eu me comprometo a expor essas obras que eu não usei, preteridas, em outros vídeos da nossa série, tá? Elas serão muito importantes também e eu usarei mais adiante, se bem que no momento em que eu escrever o material, elas serão direcionadas justamente para esse segundo, em referência a esse segundo episódio, que é a religião e o Estado laico. Muito bem. Fechando parênteses, voltamos lá no Abagano, perdão, não consigo falar esse nome, Abagnano, né? Dicionário de filosofia. Em um sentido amplo, tolerância, ele diz que abrange qualquer forma de liberdade moral, política e social. Na perspectiva religiosa, ele compreende a coexistência pacífica entre as confissões e atitudes religiosas. Veja que aqui o Abagnano, ele trabalha muito mais o conceito de número 2 apresentado por Forst, né? Mais uma coisa interessante que Forst coloca é que esse conceito de número 3 é o mais usual no período contemporâneo, no período moderno e contemporâneo, tá? E ele cita o exemplo da França em relação à adoção desse terceiro conceito aqui, respeito em um senso recíproco, operando na distinção entre a esfera particular e pública. E esse, de fato, é o mais usual, conforme nós podemos olhar no período tanto moderno quanto contemporâneo, tá? Mas isso é muito mais antigo, conforme nós veremos mais adiante. E aí, o conceito de intolerância é justamente o oposto dos significados supracitados, né? Então, se o que nós citamos é tolerância, então intolerância é tudo aquilo que é o contrário. Então vamos lá. Sobre a questão da tolerância, vale a pena também olharmos outros pensadores, né? Olharmos além dos dicionários de filosofia
olharmos a pensadores, né, os grandes pensadores, grandes pensadores ocidentais. Então vamos olhar alguns deles. Um é Locke, que escreveu a obra Carta sobre a Tolerância, e ele diz uma coisa muito interessante, que a tolerância é algo originariamente cristã. E aí, citando aqui uma parte do seu livro, abre aspas, considero a igreja a principal marca distintiva, abre aspas, considero a tolerância a principal marca distintiva da verdadeira igreja. E aí nós percebemos que a tolerância para com outras religiões, conforme Locke fala, está de acordo com duas coisas. Uma, o evangelho de Cristo, e a razão humana. Por isso, o Estado deve tolerar as religiões, porque é dever das religiões, cuidarem das almas. Então veja que para Locke, o conceito de tolerância, ele é originariamente cristã, né? E a marca distintiva da verdadeira e da genuína igreja cristã é justamente a tolerância. E, segundo Locke, na compreensão que tem do Evangelho de Cristo, o cristianismo é uma religião originariamente tolerante. Então, o conceito de tolerância, segundo Locke, nasce, de fato, no cristianismo, tá? Então, é isso que ele está apresentando aqui para nós. Montesquieu, na obra do Espírito das Leis, ele fala que tolerância é diferente da aprovação de uma religião. Então, há uma diferença entre tolerância e aprovação, né? Por isso, o Estado deve, primeiro, fazer leis para tolerar as religiões. Segundo, leis para as religiões se tolerarem. Então, primeiro é o Estado fazer leis para que o próprio poder civil tolere a religião. Outro é leis para que as religiões se tolerem. Terceiro, leis para as religiões não perturbarem o Estado e nem se perturbarem entre si. E o interessante que nós percebemos é que Montesquieu, ele fala que uma religião que é tolerante, ela não procura propagar-se em detrimento das outras, né? E ele também continua dizendo o seguinte, que o Estado, se ele instituir uma religião oficial, ele não pode tolerar outra religião, né? Ou ele institui uma religião no Estado, né, oficial, ou ele tolera todas as religiões, ou então não estabelece nenhuma. E outro fato que ele coloca é que uma religião já estabelecida, a troca ou a mudança de uma religião já estabelecida por outra pode ser prejudicial para o governo civil. Por quê? Porque ele diz que uma religião que já está instituída no Estado é a religião que acompanhou e contribuiu para a formação daquele determinado Estado, tá? Mais adiante nós veremos essa menção feita por Rousseau. Rousseau fala a mesma coisa, tá? Então, por essa razão, Montesquieu ele fala, olha, não é boa ideia trocar uma religião já estabelecida por outra, né? Por quê? Porque essa religião que já está estabelecida, ela acompanhou o processo de formação do Estado e até contribuiu para a formação desse Estado, tá? Então ele fala isso na obra do Espírito das Leis, tá joia? Rousseau, ele fala uma coisa bem curiosa, ele diz assim, o Estado deve tolerar as religiões e dogmas que em nada contradizem aos deveres dos cidadãos, tá? Então na cabeça de Rousseau, ele fala que todas as religiões e dogmas são tolerados, desde que elas não descumpram a sua função social, ou desde que o seu sistema de dogmas e doutrinas não contradigam o dever de cidadania das pessoas. Então, ou seja, toda religião ela é tolerável, ela é aceitável com os seus dogmas, desde que elas não contradigam em nada aos deveres dos cidadãos. Então, a intolerância religiosa, para Rousseau, ela gera efeitos civis.
né? Então, ou seja, toda religião que é intolerante uma com a outra, ela gera efeitos civis sérios, né? Por isso, o Estado ele deve ser intolerante com uma religião que contradiga aos deveres dos cidadãos. E como que a religião contradiz aos deveres dos cidadãos? Ele dá um exemplo: fora da igreja não há salvação. Então, uma religião que afirma que fora da igreja não há salvação, ela deve ser então expulsa do Estado, porque essa afirmação é uma máxima de um Estado teocrático, tá? Conforme nós veremos também mais adiante quando fizermos aí a apresentação do que é o Estado laico. Mas primeiro eu quero trazer esses aspectos que são importantes para nós. A John Stuart Mill ele coloca aqui dizendo que a justificativa da intolerância religiosa para com os cristãos, por exemplo, é dos perseguidores estarem em seu direito de atacar a fé cristã, que está nessa situação passando por uma aprovação necessária. Olha aqui, o que Mill está falando é que, ou seja, toda intolerância religiosa toda intolerância contra uma determinada religião, no caso, especialmente a cristã, né, que é justamente o exemplo que ele está dando, os seus perseguidores falam o seguinte: olha, nós estamos no direito e essa perseguição os cristãos estão sofrendo como uma prova de fé. Então, ou seja, John Stuart Mill fala que essa é uma justificativa de intolerância religiosa, tá? E aí então, diante dessa perspectiva que eu apresentei para vocês, podemos entender que liberdade e tolerância, elas são constitutivos do conceito de Estado laico, tá? O primeiro aprimorado pelo cristianismo, conforme eu já disse para vocês, e o último de caráter originariamente cristão, tá? Por quê? Porque a religião cristã ela é uma religião extremamente tolerante. É claro que em alguns períodos da história não foi bem assim, né? Não houve uma tolerância, né, por parte dos cristãos, mas o princípio cristão, ou o princípio de tolerância, é de fato originariamente cristão, tá? Então, claro que durante esse período, né, peraí, gente, houve um problema aqui, congelou a imagem. Não é possível. Bem no meio. Gente, desculpa, houve um problema técnico aqui, mas agora está resolvido, tá? Então vamos lá. Então, liberdade e tolerância são constitutivos do conceito de Estado laico, tá? O primeiro aprimorado pelo cristianismo e o último originariamente cristão, tá? É claro que muitos cristãos, né, muitos movimentos, segmentos cristãos, eles não foram tão tolerantes, né, durante a sua história, tá? Mas uma coisa importante e que devemos ter em mente é que sim, tolerância é um conceito originariamente cristão, tá? E aí eu concordo com John Locke nas observações que ele faz na carta sobre a tolerância, tá joia? Então continuemos aí. Partindo então, diante dessas questões que nós apresentamos sobre liberdade e tolerância, podemos agora caminhar para a questão do Estado laico ou secular, tá joia? Então vamos lá. E aí essa parte eu dividi em duas, que é justamente apresentar uma breve compreensão filosófica do que seria Estado laico ou secular, e a outra parte é uma compreensão filosófica do Brasil, do nosso Brasil, como um Estado laico, tá? Então vamos lá. Mas antes disso nós precisamos compreender o que é outros estados além do Estado laico. E aí nós temos o Estado teocrático e o Estado ateu, tá? O Estado teocrático nós podemos entender como a forma de governo que possui uma religião estabelecida, e esse governo que possui uma religião estabelecida proíbe
outras religiões de se manifestarem e punem a pessoas que aderem a essas outras religiões, tá? As leis desses estados teocráticos têm como base fundamental os dogmas dessa religião estabelecida, sendo considerados crimes contra o Estado duas coisas: a propagação de doutrinas contrárias à religião estatal e ações irreligiosas. Geralmente, nesses estados teocráticos, o líder civil também exerce uma liderança espiritual sobre os seus liderados. As guerras políticas também são teológicas, tá? E aí nós podemos citar, por exemplo, os estados islâmicos, em que, quando participam das guerras, eles atribuem as guerras a uma guerra santa, né? E eles estão guerreando em nome de Alá, tá? É um exemplo que nós podemos dar aqui. E também a antiga nação de Israel, que era um estado teocrático, né? Antes de ser instaurado a monarquia, era um estado teocrático propriamente dito, né? Então, o estado teocrático é uma forma de governo que possui uma religião estabelecida, que possui, né, uma religião estabelecida, proíbe a manifestação de outras religiões, de outras confessionalidades e até de quem não é religioso, e pune quem aderir a elas ou quem abjurar a religião oficial. Vale lembrar que também o Estado tem como base fundamental em sua Constituição os dogmas dessa religião estabelecida. Então, por exemplo, Rousseau ele fala de que a religião maometana, por exemplo, que é o islamismo, proíbe comer carne de porco. Então, ou seja, você comer carne de porco em um Estado islâmico é considerado um crime, tá? Então, é isso que ele deixa claro nas suas obras. Então, eu coloquei aqui as referências que eu usei: Hobbes, Rousseau e Stuart Mill, que são obras já citadas e eu já citei anteriormente, tá? Estado ateu é o estado que não tem nenhuma religião estabelecida, proibindo as religiões de se manifestarem e opondo-se à aceitação de qualquer divindade. Então, esse é o conceito de estado ateu, que é muito confundido com o estado laico, tá? Então, as pessoas às vezes falam estado laico, mas apresentando o conceito de estado ateu, tá? Então, enquanto estado teocrático é uma forma de governo que tem uma religião estabelecida, que aceita uma determinada divindade adorada por essa religião estabelecida e proíbe a manifestação de outras religiões e a aceitação de outras divindades que não seja da sua religião estabelecida, o Estado ateu ele proíbe qualquer religião de se manifestar e se opõe à aceitação de qualquer divindade, tá? E aí temos dois exemplos que eu coloquei: a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Coreia do Norte, tá? Que é também um estado ateu. Estado laico ou secular. E aqui nós entramos então, depois de apresentarmos sobre o conceito de liberdade, sobre o conceito de tolerância e uma breve conceituação, uma breve compreensão filosófica sobre o que é estado ateu, estado teocrático, entramos então na questão do estado laico ou secular. Então vejamos lá. Sotomayor, ele faz a citação do dicionário Priberan português, né, que diz assim, que estado laico, ele faz essa citação na sua obra O Estado Laico, 2014, em que ele diz assim: a quem não pertence ao clero ou não fez votos religiosos, estado neutro com as religiões, igualdade entre as religiões, separação entre Estado e religiões. Então são algumas definições que Sotomayor, em seu livro O Estado Laico, de 2014, apresenta sobre o que é o Estado laico, fazendo a citação aí do dicionário Priberan de língua portuguesa. Mas vamos ver o que os filósofos dizem a respeito disso, tá? Thomas Hobbes ele fala que estado sem religião não significa estados ateus. Por isso que eu coloquei estado sem religião, não ateus. São estados que permitem as espécies de culto, todas as espécies de cultos das diferentes religiões particulares, tá? Ele fala isso na obra Leviatã.
John Rawls, ele fala que o Estado não favorece nenhuma religião, ou Estado laico, né, em particular, e nem penaliza qualquer filiação religiosa ou não religiosa. Rejeita-se um Estado confessional e defende-se a liberdade moral e religiosa. Tá? Ele não usa a palavra Estado laico, nem ele nem Hobbes, mas o conceito é de Estado laico. Né? E o conceito é de Estado laico. Então, o conceito de laicismo, na verdade, ele é um conceito mais moderno para contemporâneo. Mas o conceito, aliás, o termo, né, que apresenta o conceito que acabamos de mencionar em Hobbes e em Rawls, ele é mais de caráter moderno para contemporâneo. Entretanto, esse conceito é mais antigo. Então vejamos lá. Blackford, na obra Liberdade da Religião e Estado Secular, ele diz que o Estado laico não é hostil ou persegue as religiões. O Estado não declara nenhuma religião como a correta ou promove suas doutrinas e nem mesmo a estabelece como religião oficial. Então não há uma perseguição, não há um clima de hostilidade entre Estado e religiões. As religiões podem atuar livremente, porém o Estado não levanta nenhuma bandeira doutrinária de uma determinada religião em detrimento das outras. Tá? Então esses são os conceitos que a gente tem de Estado laico, e tem outros aqui que podemos dizer, que poderíamos apresentar, mas esses são suficientes para essa breve compreensão que trago aqui para vocês hoje. Tá? René Guénon, ele fala na obra Crise do Mundo Moderno que a primeira forma de laicismo contemporâneo surgiu no humanismo, o homem como a medida de todas as coisas, isto é, a busca pela satisfação das necessidades inerentes ao lado material da natureza humana. Então, esse conceito de laicismo contemporâneo, segundo a perspectiva do René Guénon, surgiu então no humanismo, ou seja, no período da Renascença. Tá? Vai lembrar que João Calvino ele foi um humanista, né? Um humanista cristão. E aí então na obra Institutas, volume 2, com base em Cícero, nas cartas 15 a Bruto e em Paulo de Tarso, na Epístola aos Romanos capítulo 13, Calvino fala que há várias classes distintas de autoridades a serviço de Deus, entre elas as autoridades civis, que são instituídas para promover o bem público, e as religiosas, as quais devem ser honradas e até quando tais não afrontarem a fé cristã, tá? Então aí nós temos um limite para a obediência entre as autoridades, mas você perceba que em Calvino não aparece a expressão laicismo ou laico, mas há uma compreensão da separação entre o Estado e a Igreja. São duas classes de autoridades que Calvino considera serem instituídas por Deus. E cada classe distinta, instituída por Deus, tem uma determinada tarefa cujo propósito é servir ao próprio Deus, servir ao bem público, né, promover o bem público, a serviço de Deus, tá? Então isso aí nós podemos compreender nesse pequeno trecho que eu coloquei de Calvino aqui, das Institutas, tá joia? A outra coisa importante que eu coloco aqui também, John Locke, ele fala que nos evangelhos não há nada ensinado por Cristo sobre uma comunidade civil cristã, isto é, uma religião atribuída pelo Estado, que faça os homens abjurarem sua antiga fé por uma nova. A igreja é uma sociedade livre e voluntária. E por fim, Rousseau, que eu coloco aqui, ele diz que Jesus ensinou sobre a separação entre a religião e o Estado. O culto cristão é independente do Estado, o que causou a perseguição aos cristãos promovidas por judeus e romanos. Tá? E aqui tem uma coisa interessante. O que nós podemos perceber? É que o conceito de distinção entre igreja e Estado é bem mais antigo daquilo que René Guénon está apresentando. Então, na verdade, olhando aqui Calvino, olhando Locke, olhando Rousseau, nós vamos perceber, olhando Rousseau, nós vamos perceber que o conceito de laico é originariamente cristão também. Também é originariamente cristão. Ou seja, a distinção
entre Estado e religião. Ambas são instituições colocadas por Deus, segundo Calvino, mas diferentes, com tarefas e propósitos diferentes para servir ao mesmo Deus. Então, nós percebemos aqui que o próprio Jesus, segundo Rousseau, ensinou sobre a separação entre a igreja e o Estado. E aqui eu acredito, não pude ver isso claramente no texto do Rousseau, mas eu acredito que, além da base em Calvino, já que Rousseau é genebrino e foi calvinista, eu entendo que também Rousseau, ele provavelmente é uma inferência minha, ele pensou no texto: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. David Thoreau, que eu não cito aqui, ele faz uma análise, uma breve análise e muito bem feita desse texto, mostrando justamente a separação entre religião e Estado. Ou seja, quando Jesus fala dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que a Deus nós prestamos adoração, que é maior que César, e ao Estado nós prestamos a nossa ação como cidadãos, mas podemos exigir ao Estado quando este então age com tirania contra nós, né? E aí, claro que no caso de David Thoreau, ele era um anarquista e ele foi preso por não pagar impostos, né? Então ele levou isso ao extremo. Porém, é muito interessante vermos que esse conceito de laico, o conceito de Estado laico, ou da separação entre religião e Estado, é um conceito originariamente cristão e que ganhou a identificação com o termo laico a partir do humanismo para a idade contemporânea, tá? Então é algo importante que nós devemos ter em mente aí, tá? Partindo dessa compreensão que tivemos agora, nós podemos ver então sobre o Brasil como um Estado laico, tá? O Brasil, ele é considerado um Estado laico, né? Apesar de que a sua religião oficial, em certo sentido, a sua religião oficial é o catolicismo romano, já que o Brasil surgiu por meio da contribuição, né, do povo português e da contribuição da religião católica, da religião cristã católica apostólica romana, né? Com a figura dos jesuítas que vieram, dos missionários católicos jesuítas que vieram para cá, que catequizaram os nativos e assim por diante, né? Mas o Brasil é considerado um Estado laico e nós podemos ver essa laicidade na Constituição Federal de 88. É claro que eu não sou aqui, não tenho lugar de fala na questão do direito, tá? Então não vou fazer análises técnicas da Constituição Federal. Eu vou apenas apresentar brevemente alguns aspectos que eu, inclusive, tirei dúvidas com meu amigo Gilber Lopes, e recomendo que você assista o canal dele, canal filosófico Gilber Lopes. Lá você encontrará, aí sim, uma análise técnica da Constituição Federal profunda e bem edificante, que com certeza ao assistir você será então você terá então um ótimo conteúdo, tá? A princípio aqui eu vou apresentar como leigo apenas algumas coisas que eu andei lendo, estudando e o que eu aprendi com meu amigo Gilber Lopes, tá? Então vamos lá, no preâmbulo da Constituição Federal, vamos lá para a gente dar uma olhada, na Constituição Federal diz assim, que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos, né, o preâmbulo está aqui, em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então a gente vê que fala de uma república pluralista, né? Fundada na harmonia social e promulgamos sob a proteção de Deus, né? É o que deixa claro aí na Constituição, conforme acabamos de ver. Isso mostra para nós que a Constituição, ela apresenta, né, a Constituição brasileira apresenta um Estado laico teísta, que possui uma pluralidade religiosa, ou seja, além do cristianismo católico, você tem o cristianismo protestante, você tem pessoas que seguem o espiritismo, você tem pessoas que seguem o budismo, você tem pessoas que seguem a religião de matriz africana, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, etc, 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 né? Você tem pessoas que seguem o Islã, que moram no Brasil, que são muçulmanos. Você tem judeus, né, que praticam, que são judeus. Você tem pagelança. Você tem inúmeras religiões no Brasil, né? Então, ou seja, essa pluralidade religiosa é algo característico, um constitutivo da nação brasileira, que é um Estado laico teísta, tá? Mas continuemos aí, vamos para o artigo 5º da Constituição Federal, para vermos uma coisa bem interessante. O artigo 5º, né, diz assim no título 2, dos direitos e garantias fundamentais, né? Ora, se é fundamental, é algo que é a base desses direitos e garantias, né? E aí diz dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então vejamos lá, aí diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Aí ele diz: é assegurado, né, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? Que aí você tem então aquela questão da guerra, né? Em que em um momento de paz tem então o chamado opositor de consciência, que é aquela pessoa que não pega em armas, que não pode, por causa da sua religião, receber um treinamento militar, e aí então ela recusa-se, ela tem o direito de recusar a prestar o serviço militar. Tem um filme chamado Até o Último Homem, que você vê no período de guerra, lá o jovem adventista sendo médico no exército, na marinha americana, durante a batalha de Okinawa, mas ele não pega em armas, ele apenas presta assistência aos seus colegas e resgata os seus colegas. Ele é chamado de opositor de consciência, tá? Então, ou seja, ele vai servir, mas ele tem o direito de prestar um outro serviço, né, um serviço alternativo dentro das Forças Armadas, que não fira os seus princípios religiosos, tá? E aí, diante disso, você tem lá nos incisos, dos incisos 6 até o 11, falando da questão do direito inviolável da propriedade, e dos incisos 12 até o 25 e o artigo 170. Ora, eu não vou ler esses artigos, tá? Mas o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que o direito inviolável à propriedade, ou a casa como o asilo inviolável, ela deve cumprir a sua função social, tá? Bom, se o lar como um asilo inviolável, ela tem por finalidade cumprir a sua função social, as religiões também, ou a pluralidade de religiões do Brasil, elas têm o mesmo propósito,
elas devem cumprir uma determinada função social, tá? Por essa razão é que se fala, e se fala corretamente, que a Constituição brasileira ela é de caráter socialista, tá? Por quê? Porque a religião também deve cumprir a sua função social. Por isso que nós percebemos que isso soa muito parecido com o que Rousseau apresenta no Contrato Social, e também John Stuart Mill e John Rawls, mas Hume também fala a mesma coisa, na sua obra Uma Investigação acerca dos Princípios Morais, quando ele diz que compreende que as leis devem proporcionar a paz e a segurança entre os seres humanos, visando o interesse público, tá? Ou seja, a questão pública, coletiva. Então, o Brasil como um país teísta e pluralista religioso, ele está condicionado na questão social, tá? Então, ou seja, o Brasil é um Estado laico, mas um Estado laico condicionado a uma função social. E mais do que isso, essa função social ela visa beneficiar a sociedade na perspectiva de quem dá as cartas, tá? Então, ou seja, tudo que é apresentado no preâmbulo e nos artigos da Constituição, alguns que eu li, outros que eu fiz menção para vocês, você pode perceber que apresenta o Brasil como um país, mais uma vez repito, laico, teísta e pluralista religioso, condicionado a uma questão social para beneficiar a sociedade na perspectiva de quem dá as cartas, tá? E quem são esses que dão as cartas? Cada momento é uma instituição diferente, né? Ou é a grande mídia brasileira, que segue uma linha progressista, ou como acontece atualmente com o STF, né, que também segue uma linha progressista, e eles têm feito aí apresentado algumas perspectivas de quem tem cumprido a sua função social e quem não tem cumprido, e isso não difere então deles considerarem em relação à religião, já que existe algumas ações no STF para limitar e restringir algumas ações da religião, né? E ministros do STF que já fizeram menções de que a religião ela não pode opinar em ações estatais, como no caso já foi dito por um dos ministros do STF em relação à oposição religiosa à legalização do aborto, né? Então, ou seja, nós vemos que o nosso país tem uma liberdade religiosa, não prega, né? Não prega preferência por uma determinada religião, mas é tolerante com todas elas, porém, essa tolerância visa a função social que as religiões devem cumprir, tá? Para benefício da sociedade, na perspectiva, esse benefício social, na perspectiva de quem dá as cartas, beleza? Diante disso, nós percebemos que existem algumas críticas em relação a essa questão do Brasil ser, de fato, um Estado laico. Então, tanto Souza como Sotomayor, eles afirmam que o Brasil não é totalmente laico, né, pois tem uma influência religiosa, favorecendo principalmente o cristianismo. E aí eles colocam alguns elementos em seus textos, né? A presença de símbolos cristãos em órgãos públicos, como por exemplo, na corte do STF você vê lá a cruz, né? A cruz de Cristo lá, é um exemplo. A Bíblia em outros órgãos públicos, né? Símbolos cristãos, a menção de Deus no preâmbulo da Constituição Federal, a permissão do casamento religioso com efeito civil, artigo 226, das imitações tributárias, vedando ao Estado de instituir impostos sobre templos religiosos, artigo 150 da Constituição Federal,
da disciplina do ensino religioso ser facultativo em escolas públicas de ensino fundamental, artigo 210 em diante, tá? Então, esse pensamento, eles falam, afirmam, né, Sotomayor afirma, que o Brasil ainda continua com os resquícios da fusão Igreja-Estado, do Brasil Colônia e do Brasil Império, tá? Então, sempre essa é a argumentação muito usada para dizer que o Brasil ainda não é um Estado laico, mas que favorece aí a religiões, né, especialmente o cristianismo. E agora com o governo Bolsonaro nomeando 2 ministros que são também pastores presbiterianos, essas críticas elas ganham aí mais força. Ora, mas vamos ver o que podemos compreender filosoficamente em relação a essas críticas e respondê-las. E aqui eu uso pelo menos 2 autores, Rousseau e Blackford. Rousseau, ele, na refutação de a Boyle e a Warburton, ele diz que um Estado sempre foi fundado tendo a religião como base, tá? E a lei cristã imposta ao Estado é mais prejudicial do que útil. Isto é, Rousseau compreende, ou eu acho que Rousseau compreendia, que a lei cristã lida com o individual e não com o coletivo, tá? Então, quando o cristianismo trabalha a questão da liberdade e da tolerância, é partindo do individual, da minha relação particular com Deus para o comunitário, tá? Eu acho que Rousseau tinha isso em mente, eu espero. Então, Rousseau deixa claro, e o primeiro ponto é claro, um Estado sempre foi fundado tendo a religião como base. Ora, o Brasil é um Estado originariamente católico, cristão católico romano. Então, o cristianismo católico romano contribuiu para a formação do Estado brasileiro. Isso é sem sombra de dúvida, né? Agora vejamos o que Blackford fala aqui. O Estado não precisa separar-se totalmente da religião. Por exemplo, igrejas e mosteiros devem estar em situação legal com as organizações seculares para promover assistência pública quando precisar. Porém, o Estado não pode almejar promover uma determinada religião ou doutrina, né? Isso é a ideia de tolerância na perspectiva contemporânea, que é um conceito originariamente cristão, né? E o próprio cristianismo trabalha esse conceito de tolerância, né? Essa distinção entre Estado e religião, ou seja, 2 instituições, 2 órgãos, né? 2 instituições promovidas e instituídas por Deus com tarefas e serviços diferentes para servir a Deus, conforme diz João Calvino. Mas o interessante aqui é vermos o seguinte, é que Blackford também apresenta o papel da religião cumprindo a sua função social, que é o mesmo que faz Rousseau e o mesmo que faz outros autores. Por quê? Porque Blackford está fundamentado em John Locke, tá? Apesar de que John Locke apresenta uma perspectiva, apresenta em seu pensamento de que tolerância é um princípio originariamente cristão, ele também trabalha, o seu pensamento soa bem semelhante ao de Rousseau, de Hume e outros mais, tá? Sendo claro que Locke é bem anterior a estes, né? Vale lembrar isso, tá? Então, o que nós podemos refutar ou discordar aí do pensamento de Souza e Sotomayor? Que é o seguinte: assim como o Brasil, vários países do mundo são os estados que são os estados que contemplamos hoje devido ao cristianismo. Então, ou seja, o nascimento dos Estados Unidos da América, cristãos, protestantes, o nascimento do Estado brasileiro, contribuição de cristãos católicos, o desenvolvimento, o crescimento da cidade de Genebra, contribuição de João Calvino e Farel, e assim por diante, né?
Outro ponto importante: ter um símbolo religioso em uma instituição, em um órgão público, não significa favorecer a religião, né? Mas não impede que haja outros símbolos religiosos nessas repartições, além dos símbolos cristãos, ou não ter nenhum, né? Por exemplo, claro que, por que tem um símbolo cristão? Ora, porque originariamente o Brasil é um país católico, e foi o cristianismo católico romano que contribuiu para o desenvolvimento do Estado brasileiro, com o apoio também, com a ajuda do movimento protestante, cristão protestante, que veio para o país. Então, ou seja, o Brasil é o Estado que é, pois tem também a contribuição da religião para o desenvolvimento da nação, e assim como qualquer outro país do mundo. Então, as repartições públicas, por exemplo, as pessoas não são impedidas de colocar em suas mesas apetrechos religiosos, né? Desde que isso não atrapalhe o andamento do seu trabalho, né? Então, ter uma cruz lá na parede do órgão público, na sua sala você ter uma ferradura, ou sei lá, você ter lá o seu livreto Minutos de Sabedoria, você ter na sua gaveta lá o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim por diante. Então, ter símbolos religiosos nas repartições públicas não significa favorecer uma determinada religião, e nem desmerecer outras religiões em que não tem nenhum símbolo seu nessas repartições, né? Isso é um ponto importante. Outra coisa importante: ter a disciplina de ensino religioso nas escolas de ensino fundamental, não é favorecer uma religião em detrimento da outra, mas é uma abertura para que se apresente qual é o pensamento das religiões em relação a uma determinada temática. Eu ministrei aulas de ensino religioso no EJA, e as duas aulas que eu ministrei, eu apresentei as perspectivas do pensamento cristão católico, do pensamento cristão protestante e de outras religiões referente aos temas que eu trabalhei com os alunos. E eu pedi que cada aluno escrevesse uma redação falando acerca da religião, da sua religião, e qual a importância da sua religião para a sua própria vida. Então, ou seja, não vejo problema nenhum, mal nenhum, em um Estado que se diz laico e pluralista religioso tolerar e permitir, né, que as suas escolas públicas tenham a disciplina facultativa em sua matriz curricular de ensino religioso, assim como ter também nas repartições públicas símbolos religiosos, né, e símbolos além dos cristãos. É claro que não vai colocar símbolos exageradamente, até porque os crucifixos que tem nas paredes das repartições públicas são bem pequenos, discretos, né? Então, não vejo isso como um favorecimento, né, de uma determinada religião em detrimento da outra. Mas fica aqui aquilo que nós apresentamos para vocês, tá? Então, bom, isso foi o que eu quis apresentar. Realmente eu não consegui terminar o vídeo em menos de 1 hora, 1 hora e 9 minutos de vídeo, né? E para fechar, aqui tem a bibliografia ou as referências bibliográficas dos materiais que eu utilizei, tá? Que vocês podem pegar aqui. Lembrando que alguns era para ser mais, mas eles foram preteridos, né? Devido à questão, acabaram sendo preteridos, mas eu prometo a trabalhar e apresentar esses materiais em outros momentos, tá? Então, foi isso que eu quis trazer para vocês hoje.
nesse segundo episódio da primeira temporada da nossa série Filosofia e Religião, que foi sobre a questão da religião e o Estado laico. Espero que esse vídeo tenha sido edificante para vocês. Deixe o seu like lá no Facebook, no YouTube e curta no Instagram. Siga as nossas páginas no Facebook e no Instagram e se inscreva no YouTube e poste os seus comentários, dúvidas, discordâncias, observações, e essas serão depois respondidas lá mesmo, ou eu farei um vídeo especial apresentando todas as considerações que foram postadas, né, e agradecendo pelas contribuições que eu já faço desde agora, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. De forma breve eu quis apresentar sobre este assunto. Espero que tenha sido edificante e convido você a mais uma vez assistir aos vídeos da minha querida amiga pastora Marlene Gomide, que eu tenho deixado lá no Facebook como um anexo da nossa série Filosofia e Religião, em que ela tem apresentado a sua experiência religiosa cristã, né, sua experiência cristã originária aos nossos seguidores. E também convido vocês a assistirem os vídeos da página e do canal do meu amigo Gilber Lopes, canal filosófico, no YouTube e no Facebook, tá? Leia os textos dele também, há textos e materiais excelentes, e eu vou deixar o card dele aí também para vocês seguirem. E também quero divulgar mais 2 canais, um para adolescentes, que é da M Paiva. Então convido vocês a assistirem, as meninas aí, né, principalmente as adolescentes, né? O canal da M Paiva é dirigido para um público mais adolescente, então ela trata de questões cotidianas dos adolescentes, tudo mais, então vale a pena assistir. E o canal da Manu Paiva, que é irmã da M, é cantora gospel, né? Então você quer ouvir aí uma boa música cristã, né? Então você pode acessar o canal da Manu Paiva. Eu colocarei os cards do canal do meu amigo Gilber para você ter um profundo conhecimento filosófico e também aprofundar aí o seu conhecimento no direito, né? Da M, voltado para adolescentes, e da Manu Paiva, cantora gospel, para que você possa ouvir aí belas canções entoadas por ela, que possui uma linda voz, tá bom? Então, por hoje é só. Eu agradeço a sua paciência. Mais uma vez, peço desculpas por não ter postado o vídeo na hora. E daqui a alguns dias eu lançarei a divulgação do 3º episódio dessa primeira temporada da nossa série Filosofia e Religião, tá? Prometendo que colocarei o vídeo, deixarei o vídeo disponível no horário divulgado no vídeo chamado, tá bom? Então, grande abraço a todos, agradeço pela paciência, peço desculpas pelos problemas técnicos, um grande abraço e até mais. Valeu, gente!